Oi, 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 pessoal, estamos nós aqui de novo, fazendo alguns ajustes. Vamos lá. Hoje eu também nem avisei o horário que eu ia entrar, mas estou aqui, como eu disse, comprometida em ajudar você, ajudar pessoas, homens, mulheres, que são pais, a se resgatar, nos seus relacionamentos, a ter respeito por si e pelo outro, a resgatar a sua relação consigo mesma. E nessa situação toda, ajustar e se ajudar a crescer nas suas relações pessoais e, por que não, com os seus filhos também, ser exemplo para que essas relações, para que o futuro, ou seja, os filhos, também tenham relacionamentos saudáveis. O que a gente busca sempre são as relações saudáveis. E que hoje eu percebo que, assim, infelizmente, muitas pessoas não têm uma relação saudável, né, com o parceiro, com a parceira e também com os seus filhos. Então, por que não a gente começar a dar um passo de cada vez e começar a ter uma relação saudável, ok? Com as pessoas, com a gente, com as pessoas, com os nossos cônjuges e com os nossos filhos. Então, vou esperar o pessoal entrar aqui. Enquanto isso, vamos lá, vamos chamar aqui algumas, né? Algumas pessoas, aguardando aqui algumas pessoas. Vamos, enquanto isso a gente vai fazendo aqui, vamos falando e vamos esperando o pessoal entrar. Ok, vamos esperando. O tema de hoje é bem legal. Eu até deixei fixado aí para vocês. Vamos deixar aí. Então, pessoal, estamos esperando o pessoal entrar. O que você quer, filho? Pode. Tá aqui, ó. Valeu. Fala pro Lourenço falar baixinho, por favor. Então, vamos lá, né? O tema de hoje é dando continuidade ao que a gente tem falado e as perguntas que eu tenho recebido. Algumas pessoas têm me procurado no privado, algumas no WhatsApp e no geral muitas pessoas estão passando por a mesma dificuldade, mesma situação ou situações semelhantes em que se sentem perdidas de si mesmo, se sentem desalinhadas, né? Não conseguem saber qual caminho que realmente devo seguir. E às vezes nessa caminhada, nesse caminho, nessa jornada, que na verdade, se a gente parar para pensar, assim, a vida é um processo de evolução, é um processo de aprendizado, é um processo contínuo. E a gente não consegue, tem momentos que muitas coisas a gente não consegue controlar. A gente não consegue controlar o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro fala. Agora eu consigo controlar, eu consigo observar o que eu penso, como eu sinto, o que eu sinto,
eu consigo não sentir? Não, eu vou sentir. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, é Japamala, isso? Seja bem-vinda, viu? Hoje é um tema que a gente coloca aqui e que é de interesse público. Quando a gente fala de se encontrar, quando a gente fala de não se perder, quando a gente fala de reconhecer, né, o nosso caminho, de reconhecer a nossa jornada, é saber que tem momentos que a gente vai se perder. Só que o importante é saber se reencontrar. O importante é saber como eu faço essa reconexão comigo. O importante é saber como eu me reencontro. Porque posso até me perder de mim em muitos momentos. E alguns momentos que a gente pode se perder da gente mesmo é nos momentos em que há, às vezes no luto, às vezes em processos, né, principalmente quando eu falo de relacionamento, no divórcio, ou até chegar esse momento, né, de você se divorciar. Seja bem-vinda, quem entrou agora. Então a gente está aqui, estou aqui falando sobre essa questão do se resgatar, de se reencontrar, de você se reconectar com você mesmo. São algumas situações que acontecem na nossa vida e que às vezes faz com que a gente se desconecte, com que a gente se perca da gente mesmo. Então, para que isso não aconteça, ou que algumas vezes a gente não consegue perceber, mas às vezes a gente se desconecta da gente mesmo, às vezes a gente se desencontra da gente mesmo, mas o importante é o quê? A gente saber o caminho de volta. O importante é a gente voltar a se conectar com a gente mesmo, a se reencontrar, a voltar para o nosso centro. E o nosso centro é a parte interna, né? E muitas vezes a gente fala sobre parte interna, a parte externa, o externo, o interno. Tudo que a gente fala que é a parte interna é tudo que diz respeito aos nossos sentimentos, às nossas emoções, os nossos desejos, aquilo que está dentro da gente mesmo, a nossa verdade, quem nós somos. E nesse vai e vem, nessa vida que a gente leva, muitas vezes a gente, no meio desse caminho todo, às vezes a gente se desconecta da gente mesmo. Algumas vezes porque a gente busca algumas coisas tanto, que a gente deixa de prestar atenção ao que a gente está sentindo, ao que a gente está vivendo, a gente deixa de prestar atenção no que é importante para a gente, nas nossas emoções, a gente deixa de se conectar com isso. Então a gente se perde em alguns momentos realmente. E tem alguns momentos, quando isso acontece, que trazem a gente de volta para o centro. Em algumas situações, quando há desencontro mesmo, quando há um divórcio, quando há um luto, quando há uma perda de algo, ou de alguma coisa que a gente imaginou, ou de alguma coisa que a gente criou, ou de alguma coisa que a gente queria. Então, nesses momentos, às vezes a gente se perde também, mas esses momentos a gente acaba passando por algumas situações que acaba nos trazendo de novo para o nosso centro. E é nesse momento que a gente precisa aprender a ouvir. O que eu estou passando nesse momento? O que está se passando dentro de mim? O que as minhas emoções, os meus sentimentos estão me dizendo? Eu estou com medo? Eu estou com raiva? Eu estou assustado? Eu estou frustrado? Eu estou triste? Todas essas emoções é
do ser humano. E a gente precisa aprender a parar e ouvir e saber e se conectar com aquela emoção, não para que a gente possa, seja bem-vindo aí quem entrou agora, não para que a gente possa se perder, mas sim que a gente possa se encontrar novamente, principalmente para saber quem sou eu neste momento. Não e não alimentar culpas, ressentimentos, é simplesmente se conectar com aquela emoção para que a gente possa entender o que eu estou vivenciando nesse momento, o que essa emoção está querendo me dizer. E todo e qualquer tipo de sensação, de emoção, ela tem uma mensagem para a gente. O que a gente não pode é vivenciá-la a todo momento. Só que ela, quando ela aparece, ela está para dar um recado para a gente. Então, sentir aquilo e olhar e perceber o que esta emoção está querendo me dizer. Ela está ligada ao quê? Qual é a situação, o sentimento, o que esta emoção está me trazendo agora? Eu estou passando realmente por um momento de turbulência. Isso tem a ver com a questão do controle. Então, eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre o que o outro faz, o que o outro pensa, o que o outro deixa de fazer, o que o outro deixa de sentir. Mas eu tenho controle sobre as minhas emoções. Eu tenho controle sobre os meus pensamentos. Eu tenho controle sobre os meus sentimentos. Quando uma emoção aparece, ela simplesmente aparece, a gente não tem como dizer, não, ela não está aqui. Por muitos momentos, às vezes, a gente não quer sentir e a gente deixa de prestar atenção, a gente deixa de ouvir, a gente deixa de observar, porque a gente acha que aquilo não é pra gente. A gente não pode ficar triste, a gente não pode ficar com raiva, a gente não pode demonstrar essas emoções. E a gente pode, sim, a gente tem esse direito. Claro que todas essas emoções, elas precisam ser usadas para algo bom, para algo benéfico. Às vezes tem pessoas que têm medo, e eu posso dizer que assim, já várias pessoas já me falaram isso, em termos de sentir raiva, porque acham que a raiva ela é ruim, que ela não ajuda. E na verdade, essa raiva ela nos ajuda sim. A raiva ela é uma energia de ação. Então, ela faz com que você haja. E aí é que está a chave da questão. Essa raiva, você pode utilizá-la para que você tome uma ação, mas não para machucar alguém, mas para fazer algo para você se movimentar. Muitas vezes, e aqui eu vou utilizar um caso, né, principalmente dessa questão que a gente vivencia aí, que a gente tem visto nas mídias em relação ao racismo. Então, muito do que aconteceu e do que acontece em relação a isso, existiu, né? As pessoas ficaram realmente, tiveram aí a sua raiva mais exacerbada. Só que como é que a gente usa essa raiva para algo benéfico? Quando a gente usa para se posicionar, não para agredir o outro, não para xingar, não para menosprezar, não para dizer que o outro é errado, que está certo, enfim. A gente usa para dar um passo em direção ao que é o certo. Então, eu olho para dentro de mim e percebo em que dentro de mim eu posso estar, talvez, de alguma forma, né, presente, né, que esse preconceito possa estar dentro de mim, e de repente usá-lo e usar isso para fazer algo bom. Então eu vou entrar em alguma causa, eu vou ajudar a propagar algo bom
para que as pessoas possam entender que todos somos humanos, independente de cor, raça, credo, independente de religião, independente da cor da pele, independente das minhas escolhas. Então eu vou usar esta ação, esta raiva que vai se manifestar para fazer algo bom. Então, muitas pessoas ainda têm isso, algumas chegam a reprimir. Eu não posso sentir isso, eu não posso ter raiva. E quando a gente reprime, é igual quando a gente pega um balão e tenta amassar e tenta conter aquilo. Quanto mais a gente faz isso, mais ela aparece, ela volta cada vez mais forte. Então, o que eu preciso fazer com isso? Eu preciso olhar para ela, eu preciso saber o que me levou a sentir isso. Qual foi a situação que desencadeou esse estalo? Foi eu achar que isso é injusto? Foi eu acreditar que alguém me impediu de fazer algo? Ou foi algo que de repente alguém falou alguma coisa para mim e não, isso não faz sentido. Como assim? Então, sempre tem algo aí por trás de cada emoção. Então, a gente entender isso, olhar para essas emoções, acolher, aceitar, é sempre um passo extremamente importante. E é claro que a gente não consegue fazer isso da noite para o dia. É claro que a gente não consegue fazer isso o tempo todo. É isso que é o treino. Então, eu observo, sinto, questiono e começo a agir diferente. A partir do que eu estou sentindo, eu tomo ações diferentes. Eu não deixo a emoção tomar conta de mim para que eu haja de determinada forma. Eu preciso agir conscientemente. A emoção que eu sinto, ela não me controla. Eu controlo isso, eu controlo as minhas emoções e a partir delas eu tomo as ações que eu acredito ser o certo. E por que eu estou falando isso aqui? Porque na verdade todos nós somos seres emocionais. Nós tomamos ações, nós tomamos decisões, atitudes, os nossos comportamentos são baseados nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Então, observar, entender e buscar este conhecimento dentro de nós, por isso que eu cheguei nesse ponto para dizer que é o nosso interior, é aquilo que está dentro da gente. Se eu olhar para dentro, eu posso sim modificar as minhas ações. Se eu olhar para dentro, eu posso sim tomar ações diferentes. Se eu olhar para dentro de mim, eu posso buscar tomar ações diferentes, né? Então, se eu começar a olhar, observar as minhas emoções, os meus sentimentos, eu começo a observar, poxa, eu estou me sentindo culpada? Ou eu estou me sentindo culpado? Por que eu estou me sentindo culpado? Porque alguém disse para mim que eu deveria agir dessa forma ou deveria agir de outra forma? A culpa, querendo ou não, ela também está ali para te avisar. Só que a culpa, ela tem um lado que a gente fala que é um lado bom, um lado positivo. Um lado de que eu posso sentir culpa em alguma situação e aquilo me ajudar a tomar uma ação diferente, olhando para aquilo e falar, tudo bem, eu tive uma responsabilidade dentro dessa situação, dentro deste processo e pude fazer diferente. A partir de tomar consciência de que eu me senti culpado por alguma situação, eu buscar a minha responsabilidade, não ficar ali buscando o culpado.
ou achando que você é a culpada por aquilo estar acontecendo. Essa é a diferença. Então, se eu percebi, né, que algo aconteceu e que de repente eu tenha me sentido ou que alguma coisa me fez me sentir, opa, acho que eu mexi em alguma coisa aqui. Opa, desculpa, mexi no negócio da tela. Então, que alguma coisa me fez me sentir que algo, né, despertou em mim uma questão da culpa, eu preciso realmente prestar atenção. E eu preciso não só sentir essa culpa, então, estou me sentindo culpada porque de repente eu respondi mal para uma pessoa, eu agi assim, eu agi impensadamente, eu cometi um erro. De certa forma, é uma culpa boa. Só que eu não posso deixá-la ficar. Eu não posso ficar me martirizando por conta disso. Eu não posso me martirizar porque de repente eu cometi um erro. Eu preciso entender que eu sou uma pessoa que não sou perfeita, que eu estou num processo de evolução, de autoconhecimento, de transformação, de vivência. E com isso, eu começo quando eu me questiono, quando eu viro essa chavinha, eu passo a olhar para mim com uma responsabilidade e não mais com culpa, eu olhando e buscando essa culpa, nossa, e me martirizando por causa deste erro, ou ainda jogando a culpa em outra pessoa. Então a culpa ela é benéfica nesse sentido. Agora, se ela começa a fazer a gente ficar se questionando demais, ou se punindo, ou se martirizando, que é, sabe aquela vozinha que fica na cabeça, como se dissesse, tá vendo? Você errou. Por que você foi fazer isso? Por que você foi responder desse jeito? Você não devia ter feito isso. Nossa, olha o que você causou. Olha o que você fez. Né? Não tá legal. Você foi a pior pessoa. Então, essa vozinha que fica na cabeça não faz. Essa vozinha que fica ali na sua cabeça te dizendo isso, para tudo. Simplesmente respira algumas vezes. Vai para frente do espelho. Isso aqui eu tô dando uma dica porque assim, eu falo para algumas pessoas que eu atendo e faço comigo também. E é uma coisa para que a gente se conecte com a gente novamente, para que a gente estabeleça o vínculo amoroso com a gente e não o vínculo de apontar dedo e ficar julgando o que a gente fez ou deixou de fazer. Simplesmente um olhar amoroso e carinhoso com a gente mesmo. Esse olhar de afetividade, de aceitação, de compreensão. Então eu vou para frente do espelho e eu falo, tá tudo bem. Estamos num processo, você apenas cometeu um erro. Tá tudo bem. E eu te amo mesmo assim. Eu te aceito como você é. E nisso, que eu vou fazendo isso, cada vez mais se torna mais fácil para mim. Se torna mais fácil de perceber, de aceitar. E às vezes quando eu não tenho espelho, né, por perto, eu mesmo faço isso. Hoje, como já faz muito tempo que eu faço isso, que eu pratico isso, vem automaticamente. Então, se eu não tenho um espelho por perto, eu simplesmente posso só fechar meus olhos, respirar algumas vezes mais profundamente e dizer, tá tudo bem. Você é uma pessoa, você é um ser humano e está num processo. Você está evoluindo. E somos imperfeitos, você é imperfeita. Fica tranquila. E aí, com isso, eu passo a olhar para mim diferente, passo a me amar, a me aceitar
e entro num processo de amor próprio, de amor por mim mesmo, entendendo que tá tudo bem ser assim, tá tudo bem errar, que eu não preciso ser perfeita, que eu não preciso buscar a perfeição. E com isso fica mais fácil também de eu estabelecer um diálogo com o outro, de reconhecer quando o outro erra e de também reconhecer e de, em alguns momentos, por que não, pedir desculpas. Olha, realmente eu saí de mim, acabei cometendo um erro, cometi um equívoco, então você me desculpa, não tive intenção, acabei ficando nervoso, acabei ficando nervosa. Então isso é um dos passos fundamentais e importantes também para uma relação saudável, a gente saber reconhecer que errou, a gente saber pedir desculpas e saber que tá tudo bem e que com isso eu busco melhorar, com isso eu busco agir diferente, com isso eu busco fazer diferente. E o que eu tenho aqui dentro, a minha essência, ela vai se transformando e eu vou me conectando cada vez mais com essa pessoa, com quem eu sou, com quem eu nasci para ser, com esse ser divino que somos todos nós. Então, alguns passos que a gente precisa e deve ter, né, e deve caminhar, porque na verdade a nossa vida é um caminho, é uma jornada. A gente tem objetivos, né? Só que o nosso destino não é só o nosso objetivo, o nosso objeto, o nosso objetivo, é o caminho, porque é o caminho que a gente percorre que nos faz entender, que nos faz evoluir, que nos faz aprender. Então, nesse caminho de aprendizado, de reconexão com a gente mesmo, é preciso vários passos, né, para que a gente possa não se perder, ou que mesmo quando a gente se perde, a gente saiba voltar para nossa casa. Mesmo nesses caminhos que a gente faz e que a gente se perde aí, porque às vezes a gente sabe que precisa ir por um caminho e de repente acaba escolhendo outro, acaba fazendo esse inverso, a gente sabe reconectar, a gente sabe pôr no nosso GPS o caminho de volta. Então isso que é importante, a gente saber que mesmo a gente saindo do caminho, a gente sabe voltar. E tá tudo bem, que às vezes acontece da gente sair desse caminho, né? Mas é importante a gente retomar esse caminho de volta. Então, mais um desses caminhos é a gente se perdoar, é a gente parar, né? E entender que somos humanos e praticar o perdão com a gente mesmo. Muitas pessoas hoje acabam adoecendo porque não conhecem esse caminho do perdão ou acham que não precisam ou desconhecem ou não são capazes de se perdoar por terem cometido algum erro no passado. Às vezes acha que não é necessário, que não pode, né, cometer esse ato com a gente mesmo. Então, o caminho do perdão, eu acredito que é um dos caminhos mais importantes. Mas não o perdão que a gente faz como se eu fosse o dono da verdade. Não, o perdão de realmente olhar pra gente e entender que é um processo e a gente está aí nessa evolução, nesse processo, nessa caminhada de erros, né? E não são fracassos, são apenas formas de aprender a fazer diferente. Então, esse também do parar de se culpar, né? Então, da gente assumir a responsabilidade simplesmente pela situação,
não culpar o outro e também não se culpar. Um outro passo importante nessa caminhada é reconhecer, buscar reconhecer que nós somos humanos e que somos amados e que podemos amar também. Então, que a gente tem e merece ser amado, ser reconhecido e amar também. Agora, como é que muitas vezes a gente acredita que não é capaz, a gente acredita que não pode, né? Porque a gente não merece, porque a gente teve uma atitude aí ruim, então a gente não merece ser amado. Ou porque a gente ouviu que a gente não merecia, ou que a gente ouviu que merecia apanhar. Enfim, qualquer que seja a situação e que tenha ficado gravado aí na sua mente, esquece isso. Todo mundo merece amor. Todo mundo merece amor. Todo mundo merece ser amado. E todo mundo merece amar. Nós estamos aqui nesse mundo para evoluir e por isso somos merecedores de amor. Somos merecedores, independente do que a gente fez, do que a gente é, do que a gente passou, somos merecedores de amor. Então, colocar isso na nossa cabeça e olhar no espelho e dizer: eu mereço ser amado, eu mereço amar. Eu mereço amar, eu mereço ser amado. Isso é um processo também. Dentro dessa nossa caminhada, esse também é um dos passos que a gente precisa fazer. E isso a gente pode fazer olhando no espelho também, todos os dias. E reconhecendo em você essa pessoa maravilhosa que você é. Que merece sim esse amor, que merece sim ser amado. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Bom, vocês vão me falando aí se fez sentido para vocês, se isso que eu coloquei aqui, né, faz sentido, se tá certo, se é o que vocês estão sentindo ou não. E é isso. Mais uma coisa, né? Mais um passo aí que a gente pode ter nessa reconexão com a gente mesmo. De saber, de ter certeza que ninguém é melhor do que ninguém. Que ninguém é melhor do que você. E que você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Muitas vezes a gente acaba se comparando, achando que o outro é melhor, ou que somos melhores do que o outro. E nessa questão de comparação, se a gente parar para pensar, tem sempre alguém que vai estar embaixo na balança. Ou a gente está em cima ou a gente está embaixo, né? Então, ninguém é melhor do que ninguém. Somos seres humanos e cada um tem um grau de consciência, de evolução nessa caminhada de vida. Eu não sei mais do que você, você não sabe mais do que eu. Cada um tem a sua estrada, tem a sua história e sabe, né, que essa caminhada aí o que significa, certo? Portanto, ninguém é melhor do que nós. E nós não somos melhores do que ninguém. Então, quando a gente sabe disso, a gente toma algumas ações. Quando a gente sabe disso e acredita nisso, a gente passa a agir de uma forma diferente. A gente passa a olhar para o outro apenas como um ser humano. A gente passa a parar a não
comparar mais. Quem entrou agora, seja bem-vindo. Então a gente passa a não comparar mais a nossa vida com a vida de ninguém, a gente passa a não comparar o outro com a nossa vida. Simplesmente a gente olha e sabe que cada um está num estágio diferente, só isso. Mas ninguém tem o direito de comparar e de achar que é melhor ou pior do que ninguém. Então, quando a gente reconhece isso, quando a gente sabe disso, a gente para de achar que, porque muitas vezes um dos problemas que eu mais converso e tenho com as pessoas, né? Tenho não, conheço, e são os problemas que eu mais ouço, que são mais relatados, são exatamente isso. De se achar menos do que o outro, ou de achar que é mais do que o outro. E isso cria muitos conflitos dentro de uma relação. Principalmente, às vezes até entre famílias, porque às vezes o que acontece é uma família se achar melhor que a outra. Ah, minha família é melhor por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. E tá sempre achando que uma é melhor que a outra. Não, cada uma tem as suas necessidades, cada uma passou por uma história, cada família tem os seus emaranhados, cada família tem a sua história. Então, como é que eu posso comparar uma coisa com outra se eu não sei exatamente o que essas pessoas passaram e eu não sei exatamente o que essas pessoas passaram? Então, como é que eu posso comparar uma coisa com a outra? Não faz sentido. Como é que eu posso achar que a minha família é melhor que a do outro? Eu não sei o que o outro viveu, eu não sei o que o outro passou para estar onde está. Então, eu preciso, isso em muitas relações causa muitos desequilíbrios e muitos problemas. Porque dentro do relacionamento, essa arrogância de se achar melhor que o outro, ou menosprezar o outro, ou se menosprezar porque se acha menor que o outro, não é legal. E causa realmente muitos afastamentos, muitos desequilíbrios. E aí a gente precisa pensar. Então, será que eu preciso ou eu quero continuar ainda dessa forma? Será que eu ainda busco fazer ou continuar fazendo do mesmo jeito? Sendo que isso não está funcionando, isso está me afastando das pessoas que estão comigo e de alguma forma está trazendo sofrimento para o outro também. Eu estou de alguma forma contribuindo para que a autoestima do outro fique menor quando eu falo que eu sou melhor ou a minha família é melhor. Será que eu estou ajudando? Estou contribuindo para que a pessoa tenha uma autoestima baixa? Certo? Então a gente precisa observar esses passos e saber reconhecer e saber compreender que esse processo de se reconectar com a gente mesmo depende de olhar para dentro e saber quais as situações, quais os passos, quais as atitudes que eu tenho, quais as ações que eu tomo que vão me ajudar ou vão me afastar dessa conexão comigo mesmo e dessa conexão com o outro também. Porque a partir do momento que eu me conecto comigo, que eu sei voltar para essa casa, que eu sei me reconectar comigo, eu estabeleço uma conexão melhor com o outro.
Eu estabeleço uma conexão melhor com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus amigos, com as pessoas do meu trabalho. Compreende quanto isso nos ajuda nessa dinâmica do relacionamento? Então, nessa conexão, né? Mais uma das coisas que a gente precisa aí para se reconectar com a gente mesmo é da gente acreditar, ser capaz de tomar as decisões. Não esperar que outras pessoas tomem as decisões por nós. Porque quando a gente faz isso, quando a gente espera que outras pessoas tomem as decisões por nós, a gente está entregando para o outro o poder de decidir por mim. Eu estou, de certa forma, dependendo do outro para tomar as decisões por mim. Porque, no fundo, eu não acredito que eu sou capaz. Porque, no fundo, eu não acredito que eu talvez mereça. E isso, de certa forma, está ligado com a questão de achar que merece ou não isso. E esse merecimento vem do fato da gente achar que não tem valor. Muitas vezes a gente acha que não tem valor, por isso a gente acha que não merece. E aí acaba dependendo do outro, criando uma dependência emocional do outro, que não é benéfica, que acaba sendo ruim. Então, eu não preciso depender do outro para tomar as decisões por mim. Eu posso consultar? Sim. Eu posso, e no caso de relacionamento a dois, eu posso conversar, eu posso dialogar, eu posso buscar a opinião do outro para de repente tomar uma decisão mais assertiva ou até para pesar os prós e os contras, para saber que de repente você vai tomar uma decisão e uma ação que não vai prejudicar o outro ou as pessoas que estão junto com você. Até para que haja um diálogo, né? Para que porque o outro saiba os seus planos e você saiba os planos do outro. Isso é relacionamento. Então, saiba, você é capaz de tomar as decisões. Você é capaz de escolher, você escolhe a todo momento. Quando você levanta, você escolhe o que você vai fazer. Se você vai fazer uma oração, se vai fazer uma meditação, se você vai usar o telefone, se você vai usar determinada roupa. Imagina você deixando que o outro decida muitas das coisas para você. Dizendo se você vai rezar ou não, dizendo se você vai dormir de um jeito ou não, dizendo se você vai usar tal roupa ou não, vai dirigir ou não. Espera um pouco. Eu posso tomar as decisões e eu decido o que fazer. Eu posso, mais uma vez reiterando, eu posso ouvir o outro, o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro acha que é melhor, sim, mas a decisão continua sendo minha. Só que eu não posso depender do outro para tomar decisões por mim. Eu posso decidir o que fazer, porque sou eu que sou dono da minha vida, sou eu que sou dono de mim. Então, se sou eu que sou dono de mim, eu posso sim tomar as decisões por mim. Então, isso é uma das formas também de se reconectar com você mesmo.
Você pode tomar as decisões. Mais uma coisa, como eu já falei aqui essa semana, inclusive eu fiz uma live ontem falando sobre isso, para que a gente pare de querer agradar os outros. Para! Na vida, a gente não é feito, não veio aqui para agradar as pessoas. Aqui, de novo, eu não estou dizendo que é para você não agradar ou não fazer as coisas, não ser agradável, ok? Eu estou dizendo que a gente precisa parar de querer agradar, fazer o que o outro quer, o que o outro deseja. E aí tem a ver com isso que eu falei antes, com você ser capaz de tomar as suas decisões. Se você está sempre querendo agradar o outro, você está se abandonando e se deixando de lado. Você já parou para pensar nisso? Você merece mais. Você merece amor. Você merece ser amado. Você merece amar. E é isso que você veio fazer, é isso que você quer fazer. Melhorar suas relações, ter pessoas ao seu lado, amar, ser amado. Sem depender. Sem depender do amor do outro, sem depender da aprovação do outro, sem depender de agradar o outro para receber isso. Ninguém é responsável pela sua felicidade a não ser você mesmo. Ninguém é responsável por sua felicidade a não ser você mesmo. E você ouvir a sua voz interior. Aquela vozinha que fala aqui, ó, não aqui, aquela que vem daqui, de dentro, que você sabe que é sua, que você sabe que está querendo e sabendo o caminho que você tem para trilhar. Ouça isso, você sabe que é sua, que você é merecedor disso. Antes de terminar, eu queria ler uma parte aqui de um dos, não sei se vocês conhecem, da Louise Hay. Há muito tempo eu estudei, li sobre o que ela fala e faz muito sentido. Ela fala que muitos dos problemas que a gente tem são causados pela falta de amor que a gente tem por nós mesmos. Porque a gente não acredita nisso, porque a gente acredita que a gente não merece amor, que a gente acredita que a gente não merece. Então, eu vou ler aqui, quem chegou agora, eu estou aqui no finalzinho, e eu vou ler um trecho de uma das falas da Louise Hay, e que muitas vezes, eu tenho certeza que muitos aqui já conhecem, que ela chama tratamento de merecimento, né? Então, sou merecedor, mereço tudo o que é bom. Não uma parte, não um pouquinho, mas tudo o que é bom. Agora me afasto de todos os pensamentos negativos e restritivos. Liberto e deixo ir as limitações de meus pais. Eu os amo e vou além deles. Não sou suas opiniões negativas nem suas crenças. Não sou contido por nenhum dos medos ou preconceitos da sociedade em que vivo. Não me identifico mais com limitação nenhuma. Em minha mente, sou livre. É o que eu estava falando, de você tem o poder de decisão. Você sabe e é merecedora por estar aqui, por viver e por estar vivendo a vida que você recebeu, que você é merecedor. Onde estou disposto ou disposta a me ver de maneira diferente. Estou decidida a criar novos pensamentos sobre mim mesma e minha vida. Meu novo modo de pensar torna-se uma nova experiência. Eu agora sei e afirmo que sou una com o poder de prosperidade do universo.
Está diante de mim a totalidade das possibilidades. Mereço boa saúde, mereço amor, uma abundância de amor. Mereço viver com conforto e prosperar. Mereço alegria e felicidade. Mereço a liberdade de ser tudo o que posso ser. Mereço mais do que isso, mereço o que é bom. O universo está disposto, aberto a manifestar isso na minha vida. Aceito essa vida abundante com alegria, prazer e gratidão, pois eu sou merecedor ou merecedora. Eu a aceito e sei que é verdadeira. Então, eu gostaria de terminar aqui essa live de hoje, realmente deixando para vocês essas palavras da Louise Hay, que infelizmente ela não está mais aqui, tenho certeza que está em algum lugar e cumpriu a missão dela aqui neste mundo. Então, que deixou para nós um universo, um legado de amor por nós, de amor próprio, de amor, de reconexão com a nossa essência, com a vida, de buscar essa humanidade em nós, esse amor que é intrínseco do ser humano, esse amor que faz parte de cada um de nós. E colocar isso para fora, colocar isso na vida, nas situações, em tudo aquilo, com as pessoas que a gente convive. Então, você é merecedor, merecedora. Eu sou merecedora. Acredite nisso. Se olhe no espelho. Faça esse exercício do espelho, de se olhar todos os dias no espelho e acreditar e dizer para você que você é merecedor, que você é merecedora desse amor. Perceba, sinta, viva, entenda e busque isso em você. Então, gratidão por você que está aqui, gratidão por você que entrou, que saiu, gratidão por você que vai assistir depois. Então, se você está vendo agora na reprise, gratidão. Então, vai ficar aqui. Acredito se eu conseguir deixar salvo aqui. Ontem eu não consegui deixar salvo, mas eu mandei para o IGTV. Então, o de ontem está lá no IGTV. E essa semana é semana de lives. Amanhã eu te espero aqui novamente para a gente continuar falando desse tema, né? De esse amar a si mesmo, que é um dos passos primordiais de se reconectar com quem você é, com a sua essência, com a sua verdade. Espero vocês aqui amanhã. Um beijo. Até amanhã. A vocês, né? Como eu falei, que não assistiram, que vão assistir, gratidão. Então, até amanhã. Tchau, tchau, gente.